Bom, o Ayrton Dias, coordenador do Fórum Nacional de Governadores e governador do Piauí. Governador, eu estava falando aqui antes do senhor chegar, então é bom falar agora que o senhor está aí. Né? Não há dúvida que a gente tem um presidente que é negacionista, que é contra a vacina, não quer usar máscara e daí por diante. Isso é uma coisa clara. Mas vários governadores, dentre eles o aqui de São Paulo, permitiram abertura durante as eleições para eleger os seus prefeitos aí. E fizeram campanhas presenciais e daí por diante. Então é muito cinismo também que existe no Brasil. Cá entre nós é muito cinismo. Eu não sei o senhor como é que foi feita a campanha aí, mas, por exemplo, o Calil foi na casa dele. Ele não saiu da casa dele e foi candidato a prefeito e eleito disparado, sem sair da casa dele. Mas muita gente foi negacionista também. Então tem uma série de incongruências aqui nesse Brasil. Você anistia cara como Cunha, cara como Palocci, cara como ladrões aí da República. E eu repito, não vou colocar pessoas aqui que vão dizer que eu estou fazendo campanha política e já eu largo dessa porcaria mesmo, porque até hoje não fui eu quem largou da política. Foi a política quem me largou de conviver com gente que não merecia a minha confiança. Entendeu? Mas é de encher bem a paciência você ver um país cheio de contradições e com a maioria do povo morrendo de fome, morrendo queimada, porque não... Aqui morreu em Carapicuíba uma moça queimada porque estava usando álcool. Logo depois da entrevista que nós fizemos, o senhor disse que tinha aumentado o número de queimados aí na Bahia, porque o preço do botijão de gás já era caro, e já faz tempo que a gente falou sobre isso. O povão estava cozinhando com álcool. A moça grávida e também com um filhinho de 1 ano. O filhinho queimou metade do corpo e ela grávida perdeu o bebê porque ela morreu. Entendeu? Então esse país aqui é um país de gente muito cínica e normalmente gente da classe política que não vale nada. Não adianta o cara ser muito bom, legal e ser um político correto se ele fica cobertando e criando leis para defender o vagabundo que foi eleito como ele e que ele sabe que é ladrão e que senta do lado dele. Aí não dá, não. Aí é de perder a paciência. Bom dia, governador. Acho que caiu a linha, ou caiu a minha linha. Eu tô no ar aí, Agostinho? Tá no ar. O áudio... Agora eu não sei se o governador está me ouvindo. Agora estou te ouvindo. Alô? Ok? Governador, você está me ouvindo aí? Estou ouvindo bem. Então, primeiro, um bom dia para você, um bom dia para todos que estão nos acompanhando. Eu sei que nesse momento a gente precisa colocar foco. Você colocou uma coisa aí muito interessante, ou seja, enquanto alguns já estão trabalhando programas de governo, programas eleitorais, a gente tem aqui uma pauta que deve ser o centro das atenções. Ainda estamos pouco menos de 500 óbitos por dia nessa área do coronavírus. É verdade que avançamos, é verdade que já estamos também com 70% da população vacinada com a primeira dose e torcendo aí para a gente chegar a 80%, que já é um patamar mais adequado, mas também ainda com muitos óbitos em muitos lugares. E do outro lado, a pauta que tem a ver, a pandemia, ela de um lado, ela causa problemas de ordem econômica, que leva também a problemas de ordem social, gera o desemprego, a precarização do emprego, e eu destaco esses pontos, como você coloca aqui, relacionado a combustível, relacionado ao gás. Nós estamos, Datena, numa defesa, e foi importante a semana passada, por 2 razões. A primeira delas, o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, pela primeira vez, reconheceu e disse que há um estudo em andamento para voltar à regra da capitalização do Fundo de Equalização do Combustível. Em 2016, até 2016, o Brasil sempre teve variação cambial, sempre teve variação no preço do barril do petróleo. Por que tinha um impacto menor no preço dos derivados do petróleo? Porque o Brasil não globalizava o preço, o Brasil não internacionalizava o preço. Se o preço subiu na Europa, o que o Brasil tem a ver com isso? Se o Brasil é autossuficiente em petróleo. Então, com base numa regra simples,
tinha a CID era um fundo que gerava receita quando o barril do petróleo estava mais baixo, quando o câmbio estava com o real mais valorizado, e ali, desse dinheiro, você usava uma parte para manutenção das rodovias e uma outra formava uma poupança para esse fundo de equalização do combustível, fundo de equalização dos derivados do petróleo. Então, foi assim no governo do presidente Fernando Henrique, foi assim em vários governos, do Lula, da Dilma, até o começo do governo do presidente Temer. Ali fizeram uma alteração. Qual é a alteração? Bom, tinha ali já aquele movimento ali dos caminhoneiros, que gerou uma greve logo ali na frente. Então, a solução vai ser tirar dinheiro desse fundo. Quando era o contrário, na verdade, a solução era utilizar esse fundo. Então, não obrigou mais o governo federal. O que disse agora, semana passada, o ministro Paulo Guedes? E eu espero que ele vá nesse caminho. O Brasil estuda voltar a capitalizar o Fundo de Equalização do Combustível. Por quê? Vou lhe dar só um exemplo. O presidente da Câmara, o ministro Arthur, ele propôs que houvesse uma mudança para uma alteração na política do ICMS dos estados, que iria dar uma redução de 8%. Bom, que bom que se isso fosse a solução. Ocorre que, se a gente tivesse aprovado naquela semana esses 8%, já teria virado pó. Por quê? Porque de lá para cá teve um aumento da Petrobras de mais 7 e outro de mais 3,5. Estava aí agora o repórter anunciando mais um novo aumento nesse valor. Eu não quero aqui negar, e nem o Fórum dos Governadores, que é verdadeiro, que não existe o problema da carga tributária. Sim, existe. Tanto a carga tributária sobre o consumo, e não apenas sobre o combustível, Datena. É sobre o combustível, é sobre energia elétrica, é sobre comunicação, alimento, o consumo de produtos e de serviços. Remédio. Então, veja só, qual é a proposta, então, que apresentamos? Está lá no relatório do senador Roberto Rocha, apresentado a semana passada, inclusive com a presença dos estados, ali o Fórum dos Governadores, representado pelo secretário da Fazenda, Rafael Fonteles, que é até do meu estado, ali junto com o ministro Paulo Guedes, com o senador Rodrigo Pacheco, o senador Roberto Rocha apresentou o relatório que está pronto para votação. O que diz a proposta? Primeiro, simplifica os tributos no Brasil. A proposta é que a gente possa ter até um imposto, unificando até 16 impostos. O IVA, Imposto sobre Valor Agregado. O IVA, um IVA nacional. Se tiver dificuldade, um IVA nacional e um IVA unificado estado e município. Os municípios maiores estavam reclamando. Se tiver dificuldade, cria um IVA municipal, um IVA estadual e um IVA nacional. Reduzir de 16 para 3. Mas não muda não muda só de nome o imposto? Não muda só de nome o imposto? Se houver necessidade do imposto estadual e municipal ter um outro nome, não muda só de nome o ICMS ou não? Na verdade, não, Datena. Ela tem, primeiro, um ganho imediato. Hoje, como você cobra por exemplo, você cobra o imposto federal sobre o combustível. Sobre esse valor agregado, você aplica o ICMS. Então, você acaba com esse modelo de bitributação. Tem a bitributação, a tritributação, isso aqui acaba. Isso aqui dá um ganho efetivo de mais ou menos 3 pontos percentuais na carga tributária. O outro é a parte da simplificação. Você hoje tem um custo muito elevado, um custo Brasil elevado, porque são não sei quantas leis, enfim, e isso aqui simplifica. O outro... Isso unifica imposto, só para entender, só para falar a linguagem do povão aqui, para entender, esse imposto unifica o quê? O imposto federal com o imposto estadual ou não? Exatamente. São vários tributos federais com vários tributos estaduais. Nos estados aqui... E como isso é distribuído para cada estado? E como isso é distribuído para cada estado? Tem uma regra de distribuição, que ela leva em conta a equivalência
aos tributos de cada estado, e passa a ser administrado pelos 3 níveis, que é bom também, porque um não pode ficar alterando isoladamente, como acontece hoje, com várias legislações. O outro passo importante é o fim da guerra tributária. Hoje você tem uma situação que uns têm estímulo, incentivo e não paga imposto. O outro ali na frente paga. Então isso cria uma desigualdade entre as empresas, cria uma desigualdade entre os estados, que chamamos de guerra fiscal. Então aqui também é feito uma mudança. À medida que eu tiro esse formato, a gente cria um fundo para a política de incentivo às regiões menos desenvolvidas, inclusive no caso dos estados, com dinheiro dos próprios estados, não mexe nem com dinheiro da União, para você saber. O terceiro vem nesse ponto principal da tela. Nós vamos muito além de mexer só com combustível. Nós estamos dispostos, os governadores, pactuados com os municípios, pactuados, na época era o Mansueto, secretário do Tesouro Nacional, quando fizemos a pactuação, com 11 setores dos empresários, na época, que participaram desse debate, com os líderes na Câmara e no Senado. Por isso que eu não entendo por que essa proposta não anda. Aí veja, qual é a lógica? É de fazer uma substituição, reduzindo carga tributária sobre o consumo. Ou seja, você fixa um teto. O teto vai ser o quê? 17%, 15%? Hoje tem 28%, tem 30%, tem 35%, tem 25%. Então, haveria uma redução real em relação a todo o consumo, aí não só sobre um ponto. Isso aqui, nos cálculos feitos pelos estudos do Concefaz, ele daria uma perda de receita de mais ou menos 83 bilhões para estados e municípios. Qual é, então, a solução? A solução apresentada era de fazer uma substituição pela tributação sobre a transferência de lucro e dividendo e sobre quem tem rendas acima de 100 milhões ano, ou seja, os mais ricos. Aqui você vai entender agora por que é que não se quer isso. Porque você tirava toda a classe baixa e a média, e acima daquilo ali, a gente fazia a tributação. O que é a tributação sobre lucro e dividendos? É o salário dos mais ricos, e aqui se isentava até o teto, não é, de remuneração da classe média no país, e com base nisso, a gente teria a compensação para estados e municípios. É o que o mundo inteiro faz, Datena. O mundo inteiro consegue ter um custo menor sobre o consumo, energia, combustível, comunicação, alimento, medicamentos, os produtos que a gente compra, que são impostos indiretos. Seria mais justo, então, isso aqui... O rico paga mais e o pobre não pagar. Seria mais justo. Não pagar não é só imposto, não. Não pagar o imposto de tudo que ele consome, porque tudo que o pobre consome é o que o rico consome. O pobre come como o rico come também. Não come tão bem, mas come. Mas o alimento da cesta básica tanto faz. Não tem camarão, mas tem lá arroz e feijão. Entendeu? Então ele está pagando sobre arroz e feijão como o rico paga sobre o camarão. E esse tem direito para pagar. Seria essa tributação, essa sim seria mais justa. É a tributação sobre o imposto e diminuindo o imposto de circulação de mercadoria. Aquilo não existiria mais. Acabaria o ICMS, não é isso? Então, veja, hoje é diferenciado a tributação em cada um dos 5.600 municípios e em cada um das 27 unidades da federação. Ela teria uma política brasileira, nacional. E nela, por exemplo, a cesta básica, ela é isenta. Você falou aí há pouco que o salário mínimo praticamente não está dando para comprar a cesta básica. Então, ela seria isenta. Os outros produtos seriam tributados, mas teriam um limite. Hoje, um estado faz uma tributação aqui de 12%, mas o outro acolá cobra novamente um outro pedaço. Então, aqui, com essa política nacional, a gente teria as condições de fazer uma redução. Ela é feita de forma responsável, não desequilibra estados e municípios, porque à medida que você tem o fim da guerra fiscal, tem um ganho. Esse ganho se traduz em redução de carga tributária.
e, ao mesmo tempo, tem uma compensação a partir da tributação sobre a renda e patrimônio dos mais ricos. Não faz isso, Datena, porque está tributando os mais ricos. Tá certo? Vamos ser sinceros aqui. É isso. Por que que imediatamente aí não deixa andar a proposta? Eu quero aqui, inclusive, parabenizar o presidente do Senado, que chamou lá a apresentação e botou para andar o processo. O que que esperamos? É que Câmara e Senado possam se dar a mão, porque isso aqui, sim, ela faz uma alteração real no país, uma política nacional que simplifica, que reduz carga tributária, reduz dos mais pobres, em compensação com um pouco mais em relação aos mais ricos. Eu fiz um estudo, quando eu era senador, os mais pobres, aqueles que ganham até 2 salários mínimos, eles pagam 42% de carga tributária. De R$1.000, 420 era carga tributária, tá certo? E os mais ricos, 12%. Essa é a realidade do Brasil. Essa é a realidade do Brasil. Qual é a conta? Qual é a conta? 40, os mais pobres, os que ganham cerca de R$2.200, pagam 42%. 42% de carga tributária. Os mais ricos, aqueles que ganham acima de R$100.000 por mês, 1.200.000 por ano, eles pagam 12%. 12%. Então, o impacto da carga ele é perverso. O impacto sobre o imposto indireto ele é perverso. Por quê? Porque ele é maior sobre os mais pobres. Então, esse país tem que, sim, encontrar um caminho sobre isso, tributar os mais ricos, né? Você vê, o assalariado, mesmo a classe média aqui no Brasil, ela sofre muito, porque a classe média paga 25%, 30%, 35%, tá certo? Enquanto que os mais ricos pagam 12%, 10%, não é? Dependendo da renda. Então, quando alguém e não ganham tanto salário, quanto o mais rico, né? A classe média que está praticamente extinta, o cara fica naquele período intermediário, mas ele não ganha tanto quanto o rico e paga quase tanto quanto o rico. Se tem a diferença do pobre aí, se tem o pobre aí pagando 40%, paga 25% e o mais rico paga 12% só. Seria uma forma de democracia clara na tributação, né? Isso é democracia. Exatamente. Né? O mais Isso pobre, é social-democracia. O mais pobre paga 4 vezes mais que o... Quando eu estou falando em rico, às vezes, classe média 2 vezes mais e o rico paga menos. Então, eu não gosto de usar a palavra... assim, o mais rico é aquele que ganha acima de R$1.200.000 por ano. Acima desse valor. Eu estou falando disso. Então, não pega o vendedor de sanduíche, não pega o da lanchonete, o do pequeno comércio, enfim. E quando não pega a grande maioria do povo brasileiro, não pega a grande maioria do povo brasileiro que não ganha isso, senhor falou. Exatamente. Então, essa é a proposta do Fórum dos Governadores do Brasil, junto com a Confederação Nacional dos Municípios e a Frente Brasil de Prefeitos, junto com 11 categorias que estudaram com a gente. Eu entendo, mas me permita partear aí, como a gente diz no interior aqui, me permita partear. Mas enquanto não sai essa proposta, como é que o povo brasileiro vai sobreviver no meio dessa pandemia que o povo não está comendo, não tem dinheiro para comprar remédio? O Paulo Guedes negou, a equipe do Paulo Guedes negou subsídio aí ao Marcos Pontes para importar remédio da China que a gente invasa aqui com vacina contra câncer, que ajudaria pelo menos 10 mil pessoas. Até isso ele cortou, entendeu? A equipe econômica dele não permitiu. Tem uma empresa de pesquisa energética que hoje diz, o senhor deve saber disso mais do que eu, que a lenha é mais consumida que o gás de cozinha pelos brasileiros. Os brasileiros cozinham mais com lenha do que com gás de cozinha. Como é que você pode deter desmatamento, você falar em reflorestamento e deter desmatamento, se o brasileiro cozinha mais com lenha do que com gás no século XXI? Como é possível a gente pensar num país que gasta mais lenha para cozinhar
do que gás. Que absurdo é isso? Datena, agora não é eu um vou contar absurdo pra ti uma coisa história. dessa? Deixa eu dar aqui em primeira mão para você aqui uma situação. O reitor da Universidade Estadual do Piauí, o doutor, o professor Evandro, me trouxe esses dias um estudo feito, e nós estamos apoiando lá pela Fundação de Pesquisa do Estado do Piauí, a FAPEP. É uma pesquisa que coloca um fogão que garante as condições de cozinhar com luz solar, ou seja, com o sol. Nós estamos encontrando a maior dificuldade do mundo para poder registrar, para ter a patente dessa criação, tá certo? Uma criação popular. Você imagina, você já tem o fogão elétrico que fica ali, que Perigoso esquenta. matar Então é isso. quem inventou esse fogão. É perigoso eles matarem quem inventou esse fogão. Você lembra uma vez que surgiu um indivíduo que inventou um carro a água? Nunca mais viram o cara e nem ouviram o projeto dele. Então, tomara que não mate não, porque é um importante professor nosso lá, um cientista. E veja, o Marcos Ponte eu quero parabenizar também pela forma corajosa com que ele está encarando a defesa da ciência, esse corte que fizeram agora de 600 milhões de reais, que é muito pouco, em comparado com qualquer país do mundo, para a ciência, para a pesquisa científica. Veja só que coisa fantástica o que a ciência faz quando tão rapidamente faz a criação da vacina, que permite a gente ter luz no final do túnel. É só 10 vezes mais que o Paulo Guedes tem no offshore. Esse corte aí é só 10 vezes mais do que o Paulo Guedes tem no offshore dele lá. Agora, nós estamos falando de um país como o Brasil. Então, o que eu estou colocando para você compreender, tem solução. Agora, vou voltar aqui ao ponto. Um esforço, como estão propondo no Congresso, de redução do ICMS, o preço da gasolina era R$ 4,00 em 2020, tá certo? Subiu para até R$ 7,00. Não teve nenhum estado que alterou o ICMS ou outro tributo no Brasil, nem mesmo a União. Então, eu estou colocando isso, não é para fugir da responsabilidade. Estamos assumindo a responsabilidade na defesa da reforma tributária, que está muito além. A reforma tributária, ela faz cair para sempre, pelo tributo, o custo em aproximadamente 25 pontos percentuais, ou seja, você sai ali de mais ou menos 6 e pouco, como estava sendo anunciado aí, para aproximadamente 4,50 a gasolina, para dar o exemplo. Com o fundo de equalização, que se o ministro fizer hoje, o resultado é amanhã, pode cair para 4,50. Então, a saída emergencial é o fundo de equalização para os derivados do petróleo. Aí vale para o óleo diesel, vale para a gasolina, enfim, para os derivados. E também é importante também para o gás, pela importância que tem. Apostar na ciência, a ciência que garante invenções como essa que eu acabei de licitar aqui. E, assim, Datena, voltar, que aí eu volto de novo para o ponto. Nós temos que ter um foco para a política de geração de emprego e renda. Você sabia, o Piauí é o estado brasileiro com menor desemprego na região Nordeste, que é uma região que o desemprego é alto. O Piauí é um dos que tem a menor taxa, uma das menores taxas de desemprego do Brasil. O que é que nós estamos fazendo aqui de diferente? Investimentos, 4,6 bilhões de investimentos com a participação pública e cerca de 18 bilhões com a atração de investimentos privados. Ou seja, ao fazer quando o Estado dar um passo primeiro, ele estimula, ele cria um ambiente de confiança com o setor privado. Agora, aqui tem um bom entendimento entre o Executivo Estadual, o Judiciário Estadual e Federal, o Ministério Público, com os municípios, com o setor privado. São 20 câmaras setoriais do setor privado com as quais estamos dialogando. A partir daí, nós fazemos investimentos na infraestrutura. São cerca de 4.500 quilômetros de recuperação de rodovias. Estamos trabalhando para atender mais 200 mil pessoas com abastecimento de água.
garantir uma política, não é, de investimentos em educação, Atena. São 2 bilhões de reais investidos em educação no estado do Piauí, modernizando as escolas. O Piauí tem a temperatura elevada, então ar-condicionado nas salas de aula aqui não é nem um luxo, é uma necessidade para o aluno, professor, os servidores trabalharem ali com tranquilidade, ter laboratório, ter professores qualificados, garantir ali que tenha internet com banda larga em condição de 5G. O Brasil quer botar nas capitais até julho do próximo ano, junho, julho, o Piauí vai ter em 224 municípios fibra ótica, ou seja, internet pronta para 5G em 224 municípios, todos os municípios. Ter educação técnica em todos os municípios, ter educação superior em todos os municípios. Então, é um caminho que você, de um lado, dando solução aos problemas reais da população, a gente cria um ambiente que gera emprego, que gera renda, que faz a atração de investimento. O ano passado, nós tivemos cerca de 5.800 novas empresas chegando no Piauí, agora já são 6.000 até o mês de setembro. Então, o que eu estou lhe colocando aqui é para dizer que, nesse instante em que se está colocando as eleições de 22 na frente, a gente tinha que dar as mãos, município, Estado, União, todas as autoridades, setor público, setor privado, né? Para a gente encontrar uma saída para o povo. É que tem jeito de dar essa saída para o povo. Mas os caras não estão interessados nisso não, estão querendo falar de eleição mesmo. Já estão polarizando as eleições, esse é o grande detalhe. Agora, o seu estado, se não me engano, é um estado que mais área tem de parques estaduais. Se não é o mais, é um dos mais. Boa parte do estado é ocupada por área de preservação ambiental, por conta de sítios arqueológicos e coisas que tais. Quem é que paga a conta disso, governador? Porque é muito legal o gringo dizer que nós temos que preservar. Eu acho mais legal a gente ter o conceito de que nós precisamos preservar. Nós temos que preservar para os nossos filhos e netos. Mas o Brasil é um país que tem uma economia potente, mas é um país pobre. Nós não podemos pagar essa conta sozinho da preservação. Alguém tem que ajudar. Vocês devem ir à conferência da ONU sobre mudanças climáticas. Mas alguém tem que ajudar a pagar a nossa conta, eu estou enganado, de preservação. Porque é difícil preservar e custa caro preservar. É que você vai preservar uma área como você preserva no seu estado, com recurso do próprio estado. É difícil. Isso é verdade, Atena. É só para você compreender. O estado do Piauí é do tamanho do estado de São Paulo. Nós temos 252 mil quilômetros quadrados, 252 milhões de hectares, para a gente ter uma ideia. 180 milhões de hectares ainda são reservas naturais. Nós estamos agora num período seco. Qual é o grande desafio? O que é isso? 80%, 70%, 80%? 2/3, 67% aproximadamente. Reserva nativa, do jeito que Deus fez, tá certo? Então, veja, por isso, ainda tem lugares que tem onça, tem outros animais, aves, ou seja, tem um ecossistema preservado. Agora, como você diz, isso tem um custo. Nós temos mais de 4 milhões de hectares de parques, parques mais conhecido como Serra da Capivara, que é federal, Parque Nacional Serra das Confusões, mas Parque do Rangel, que é do estado, Parque dos Cânions do Poti, parques agora da Serra de Santo Antônio, Parque da Nascente do Rio Parnaíba, enfim. E veja, o que nós pactuamos? Aqui coordenado pelo governador Casagrande do Espírito Santo, os 27 estados organizamos um consórcio com um fim específico para a carteira, para gerenciamento de uma carteira de 9 projetos nessa área ambiental. Vamos levar para a COP 26 na Escócia, não é? E ali qual é o objetivo? A gente tem a expectativa de concluir a organização desse consórcio, já poder apresentar essa carteira de projetos, onde, independente da política, da tenda, que como ela tem líderes de variados partidos, se der crise com um, não tem com os outros, então ela toca para frente. É o que acontece com o consórcio Nordeste, consórcio da Amazônia, consórcio do Centro-Oeste. E veja, pactuamos uma coisa simples,
cada estado, estamos começando aqui pelo Nordeste e Amazônia, trabalhar a produção de 5 milhões de novas árvores, 5 milhões de novas árvores por ano, garantindo a coleta de sementes de plantas nativas ou também o que se chama de agrofloresta, né, com produção de frutas, lá no norte o açaí, aqui mais próximo do Piauí, o bacuri, o caju, o cajuí, o umbu, a cajá, enfim, garantir com isso as condições de produção. Agora, para isso, o que a gente está propondo? Vocês têm disposição de colocar $8 por novas árvores, para a gente entregar a árvore já em condições de sobrevivência natural, ela cuida dela ali, da semente, produz a muda com os nativos, normalmente são pessoas de mais baixa renda. Aqui no meu estado, nós temos o bioma Cerrado, o bioma Amazônia, bioma Caatinga e o bioma Mata Atlântica. São 4 viveiros inicialmente em cada um desses biomas com essa produção. E, veja, quem investir, vai investir sabendo o que está pagando. Então, empresas como a Enel Green Power, que tem uma maioria de ações da Itália, empresas Neo Energia, lá da Espanha, vão celebrar com o Piauí já um termo onde vão colocar cerca de 6 milhões de reais para este programa, para esse projeto. E esperamos aquele acordo liderado pelo presidente Joe Biden, que prometeu 300 milhões de dólares para investir. Isso que está dizendo. Isso aqui tem um custo anual que é o povo do Piauí que paga, é o povo de cada estado brasileiro que paga. O mundo quer respirar, o mundo quer oxigênio, o mundo quer água, o mundo quer tudo aquilo que a planta é capaz de dar naturalmente, então o mundo tem que pagar por isso. Os lugares desenvolvidos do mundo, do ponto de vista econômico, Datena, são atrasados do ponto de vista ambiental. Você vai a qualquer país da Europa, ele tem 8% de reserva nativa, tem 10% de reserva nativa. O Piauí, que tem uma economia mais frágil, tem 67%. Se não tiver uma forma de garantir renda para essas pessoas, nós vamos para o mesmo caminho que os outros foram. Não é? Vai desde tirar madeira para lenha, tocar fogo ali para fazer roça, enfim. Então, esse caminho o Brasil tem que pactuar com o mundo. O que se propõe? Quem emite mais CO2 como referência, você compra um carro, você usa o carro queimando combustível, queimando pneu. Então, ali tem emissão de CO2. Então, sobre o valor daquele carro, sobre o valor daquele combustível, sobre o valor daquele pneu, sobre o valor de qualquer produto que tenha emissão, alguém paga. Paga 0,4, paga 0,5, uma coisa pequena que nem mexe tanto no preço. E ali se forma um fundo mundial de compensação para que se possa estabelecer um apoio para os que vão fazer preservação ou recuperação. Então, isso é que foi acertado no Acordo de Paris. Esse é que é o centro do Acordo de Paris. O Acordo de Paris, pela primeira vez, além de focar na recuperação de áreas devastadas, também assumiu o compromisso com áreas que ainda são preservadas. Então, e preservar essas áreas, da forma como está, significa a preservação, não é, da vida, não só das árvores, mas também das aves, dos animais, dos olhos d'água, enfim, e isso altera. O meu avô, não sei se eu já lhe contei, eu sou índio descendente, e ele dizia: meu filho, você já prestou atenção? Preste atenção, onde tem mais árvore, chove mais. Onde tem menos árvore ou não tem árvore, chove menos. A Amazônia chove mais porque tem mais árvore. O semiárido do Piauí chove menos porque tem menos árvore. O deserto do Saara praticamente não chove, ou chove muito pouco, porque não tem árvore. Então, o ser humano tem que cuidar das árvores, tem que cuidar da vida, e aí cuida da vida, a própria sobrevivência do homem, para não ter elevação do clima, né? Você vê que a temperatura altera, está aí São Paulo com problema de abastecimento, Rio Grande do Sul. Então, eu quero, assim, até fazer aqui um convite para você um dia me dar o prazer de levá-lo para conhecer o Museu da Natureza, em São Raimundo Nonato, para a gente ali imergir
num conhecimento sobre as mudanças climáticas. É o mais moderno museu do planeta na área das mudanças climáticas. E lá também você vai estar visitando a maior biblioteca da pré-história, onde se tem mais livros da pré-história, inscrições rupestres da pré-história. Então será um prazer para você, para quem está nos ouvindo, vir conhecer o nosso modesto estado do Piauí. Prazer enorme, porque eu ia dizer isso, que além de preservação de florestas, né, tem aí um sítio arqueológico importantíssimo, tão importante quanto as cavernas da França ou coisa parecida, tá? É um negócio da pré-história fantástico. Falando em pré-história, se muita gente não sabia, o Saara, que é a região mais deserta do mundo, era uma grande floresta. Tem lá vestígios de animais, de dinossauros e tal, e virou o que virou, não é? Muito por causa das mudanças climáticas que são cíclicas do planeta, mas também por uma série de outros detalhes. Os europeus e americanos que falam tanto em preservação de floresta, para você ter uma ideia, eles acabaram com tudo que eles tinham. São responsáveis aí pela preservação de 0,1% ou 0,2% de floresta de 8 mil anos atrás. O Brasil é responsável pela preservação de 27% dessas florestas de 8 mil anos atrás, florestas originárias de 8 mil anos atrás. O nosso índice de preservação é maior do que esses gringos todos. Agora, não é porque eles cometeram um crime contra a ecologia que nós temos que seguir o mesmo caminho, né? Agora, eles têm que nos ajudar para que a gente evite que esse crime seja cometido. É aquilo que o senhor falou, isso tem um custo. E o Brasil não tem como pagar esse custo sozinho. Datena, você colocou uma palavra que ela é a palavra-chave aí, que é exatamente quando você coloca florestas naturais. Os europeus até têm florestas, mas você vai lá, é eucalipto, ou seja, é uma floresta de uma árvore só, tá certo? Então ali não vive mais os animais, as aves, enfim, porque não tem frutas. Não dá nada, é chamada floresta silenciosa, né? Então, o que eu estou contando porque aqui... Porque o eucalipto, por exemplo, não permite que nada cresça onde ele cresce. Exatamente. O Papa Francisco, eu sou um grande admirador do Papa Francisco, ele tem nos feito um chamamento à reflexão. Ele usa um termo importantíssimo, o planeta é a casa de todos. O planeta é a casa de todos. Então, aqueles que usaram o quintal da casa de todos, que desmataram, que tiraram proveito, viraram renda, mais do que os outros, não é, que estão do lado de fora da casa, então há necessidade de pagarem, tem que pagar, não tem segredo. Aqui, quando eu digo aqui, em relação à política tributária do Brasil, quem tem mais é que tem que ajudar, tem que ser generoso. Sei que não é fácil ter generosidade num planeta tão egoísta como a gente está vivendo, mas nesse instante, mais do que nunca, Datena. Aliás, eu sou cristão e Jesus Cristo, quando ali pergunta para ele, sim, mas e qual é mesmo o principal mandamento? E ele dá 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, não é amar o dinheiro sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é amar, é fazer ao próximo aquilo que você quer para você mesmo. Quando você já experimentou isso, você ajuda uma pessoa que realmente precisa, você é que fica feliz, muito mais do que o outro, tá certo? Então, vamos dizer assim, essa necessidade do ser humano, não é, se voltar para o outro. A felicidade, se a gente para um dia na vida, a gente não vai lembrar de felicidade, Datena, lá por conta daquele coquetel chique ou daquele solenidade toda charmosa num palácio. A gente vai se lembrar de coisas simples, momentos com a família, momentos com o vizinho, o jogo de futebol ali com os colegas. Então, a felicidade verdadeira, ela hoje, sabe, tem um marketing que coloca todo um desvirtuamento disso. Então, eu estou citando isso para dizer que, sim, ainda estamos num ponto que o planeta tem jeito. E é isso que nós, os governadores, assinamos a carta Governadores pelo Clima e estamos levando. Agora, eu falei, não adianta a gente ficar assinando carta
e não dar um passo. Então, temos que dar um passo concreto. E é isso que vamos fazer na COP26. Para encerrar, eu estou atrapalhando o senhor no meio de um feriadão aqui, mas o grande lance é o seguinte, não é? O ministro Queiroga disse que ano que vem diz que não quer usar mais a Coronavac. Os governadores, como é que veem isso? O seu estado parece que já garantiu uma compra grande de Coronavac. Como é que os governadores veem essa posição do Ministério da Saúde? Olha, Datena, um raciocínio simples. Que país do mundo, tendo laboratórios extraordinários, nós estamos usando 3 de mais ou menos 12 que nós temos. Nós temos laboratório em Minas Gerais, tem laboratórios em Manaus, laboratório no Recife, em Salvador, em Curitiba, laboratórios em vários lugares do Brasil. Agora, se a gente usasse a Fiocruz da Atena, que é do governo federal, está desde julho com IFA, aquela substância que era feita lá na China, feita por cientistas brasileiros, com a autorização da Universidade de Oxford, no Rio de Janeiro, na Fiocruz. Naquele pacto da visita que eu fui lá, junto com o ex-ministro Pazuello. E ali, os cientistas têm condição de garantir a produção de, no mínimo, 30 milhões por mês de vacinas. Você sabe o que é 30 milhões de vacinas só em um laboratório? A Coronavac também, aqui o Butantan, extraordinário. Então, deixa a política de lado, vamos tratar disso lá no momento da política. Aqui se trata de um laboratório com uma história, com cientistas. Eu fui lá visitar e por isso compramos sim. Nós estamos aqui recebendo 500 mil doses a menos da proporção da população do Piauí. Então eu estou acionando o Ministério da Saúde, junto com outros estados, para receber essa diferença, mas enquanto não chega, eu tenho que cuidar do meu povo. Então, compramos 500 mil doses para poder acelerar a vacinação. Agora a gente está com uma média de óbito de 2 óbitos por dia, mas ainda é alta. Eu quero baixar isso aqui. O meu sonho é um Natal sem máscara, porque controlamos o coronavírus, que só é possível controlando o coronavírus. Se a gente vacinar 1 milhão de doses por dia no Brasil inteiro, isso é possível, Datena, porque nós vamos chegar a 80% da população vacinada. E o mundo diz que quando chega nesse patamar, a gente tem sim condição de liberar a máscara, de poder fazer evento. Eu vi uma cena que me impressionou muito ali, a Inglaterra, quando atingiu essa marca, eles fizeram uma experiência com 5 mil jovens. E ali eu vi uma jovem pular, gritar, eu quero aglomerar, eu quero o direito de aglomerar. Ou seja, eu sei que muita gente nesse instante quer a vida, mas também está de saco cheio de tantas limitações. Agora, se não tivesse saída, eu entenderia, mas tem saída, Datena. Tem saída, a saída é a vacina. Tem. Então, nós temos que estar todo mundo junto nesse esforço pela vacina. E tem que ir com calma, porque a Inglaterra abriu para crianças sem vacina e sem máscara voltar à escola, e em 10 dias, 80% foram contaminadas. Então, essa doença é muito estranha, é uma doença que a gente não conhece totalmente, não dá para ficar brincando com essa doença de jeito nenhum. Governador, eu só queria que você encerrasse rapidamente sobre o fogão. Estão perguntando do fogão energia solar aqui. O senhor pode dizer o que o senhor quer dizer, mas eu cortei o senhor no fogão da energia solar. Tem muita gente perguntando sobre isso aqui. Maravilha. Eu vou ver se a minha equipe passa informações para você dar mais detalhes. Foi desenvolvido, foi testado, deu bom resultado. Estamos agora na fase para reconhecimento, senão o rapaz vai perder o direito até de ter lá como uma, vamos dizer assim, uma marca registrada, né, como um invento registrado pela patente. Ciência, made in, a patente, isso, registrada made in Piauí. E ela tem que ser nacional. Esse é o problema do Brasil, que deveria descentralizar o patenteamento até para facilitar. E, assim, Datena, olha, o Nordeste, nós seguimos a ciência. Só para lhe dizer, qual é o estado do Brasil com menor número de morte por habitante? O Maranhão, 143 óbitos para cada grupo de 100 mil. O Brasil foram 282 para cada grupo de 100 mil. O Nordeste
183 para cada grupo de 100 mil. Se o Nordeste, se o Brasil tivesse seguido a ciência, tivesse feito pelo menos o que o Nordeste fez, e nós aqui era trocando pneu com carro andando, era nadando contra a maré, porque fazia uma coisa e o governo pregava outra, não era fácil. Mas ainda assim, se o Brasil tivesse seguido o Nordeste, nós teríamos 200 mil pessoas que estão entre esses 600 mil que morreram, ainda estariam entre nós, ou pelo menos não teriam morrido de Covid-19. Então, é por isso que eu acho que a gente tem que dar todo o apoio aqui aos cientistas, todo o apoio ao nosso ministro da Ciência e Tecnologia, ao Congresso Nacional, para a gente rever e seguir a ciência. Apoiar Fiocruz, apoiar o Butantan com vacina brasileira, apoiar a União Química com condições de vacina no Brasil, apoiar outras áreas da ciência para o meio ambiente, para a erradicação da pobreza, para a segurança, para a educação, para vários temas. Então, seguir a ciência, ela é uma chance muito maior de dar certo em cada investimento. Então, com essas palavras, eu quero aqui que Deus o abençoe, a toda a sua equipe, a todo o povo que está nos ouvindo, e que a gente possa seguir, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, não abra mão disso, né? A sua voz na defesa desses pontos é importante para o Brasil. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tá certo? Eu já vi furar lajedo lá perto da casa da minha mãe só com uma gotinha d'água ao longo do tempo. Então, é verdadeiro. Vereador, foi um imenso prazer falar com o senhor. Um abraço no seu povo amado aí do Piauí, do nosso nordestino, mas enfim, do Brasil inteiro. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui. Prazerão, saúde para o senhor, família e a todo mundo. Tá bom, governador? Grande abraço, fique com Deus, obrigado.